Como joga o Dallas Cowboys? Chegamos para mais um vídeo aqui. Cara, Dallas Cowboys vai ser assim, bem interessante de falar, porque a gente tem um time super talentoso que teve jogos muito bons na temporada passada, teve uma campanha muito boa, 12-5, né? Mas que acabou sendo completamente destruído, envergonhado por Green Bay em casa nos playoffs. E assim, deu para perceber que assim os Cowboys tiveram muitos problemas com jogos contra oponentes mais difíceis, né, no ano passado. E assim, não é obviamente regra, né? Assim, eles tiveram vitórias boas aí contra times com um recorde positivo aí, mas assim, me pareceu bastante que eles estavam tremendo em jogos mais importantes, jogos que valiam seeding ou jogos nos playoffs, como foi o caso aí contra o Green Bay. E, enfim, isso precisa ser mudado, né? Só que, assim, isso é muito uma questão psicológica, né? Então, assim, acho que o time tendo continuidade no trabalho vai ajudar bastante, tá? Poucas mudanças, tá? Nos Cowboys nessa intertemporada, né? A gente tem aí a troca de coordenador defensivo, né? Sai o Dan Quinn, entra o Mike Zimmer. Vão mudar algumas coisinhas ali nessa defesa, né? Eu vou comentar daqui a pouco, mas assim, a gente tem a saída de caras como o Tony Pollard, o Michael Gallup, que infelizmente aposentou precocemente por conta de lesões, o Tyler Biadasz, que já era ruim, e o Tyron Smith, que estava sofrendo com lesão direta. Então, assim, nenhuma perda gigantesca, com exceção do Pollard, porque não teve uma reposição muito boa. Eles trouxeram de volta o Ezekiel Elliott, né, que assim, foi o melhor running back da franquia por um bom tempo, né, nos últimos anos ali, mas ele já não é o mesmo cara. E o Eric Kendricks aí para ajudar no corpo de linebackers, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos ver como esse time funciona tanto no lado ofensivo quanto no defensivo, né? A gente tem o Brian Schottenheimer, né, como o coordenador ofensivo, já tá aí, já teve o seu primeiro ano, né, com os Cowboys, vai para o segundo agora, e ele tá aplicando uma versão um pouco mais pass-heavy do famosíssimo Air Coryell, né? Para quem não sabe, Air Coryell é basicamente você ir correndo por dentro ali até você conseguir forçar um play action legal e conseguir uma chunk play, né? E, enfim, e moldando o seu ataque com inside zone para poder puxar a defesa mais para baixo e fazer eles reagirem um pouco mais tarde quando você puxar um play action. E assim, foi o quinto time que mais rodou play action na temporada passada, apesar de não ter tido tanto sucesso com isso. O sucesso dos Cowboys foi mais quando era usado o jogo aéreo em geral, né? O jogo terrestre não foi tão legal assim, e provavelmente deve ser pior ainda esse ano, mas o jogo aéreo como um todo estava evoluindo muito bem. Então, enfim, talvez a gente tenha aí uma versão ainda mais pass-heavy do Air Coryell, como o Schottenheimer mesmo disse em entrevistas. E sobre o Mike Zimmer, né, substituindo o Dan Quinn, que virou técnico, a gente acabou de falar, né, ele falou no último review aí do Commanders, virou técnico deles. E a gente tem o Mike Zimmer, que o último emprego foi técnico do Minnesota Vikings, foi chutado de lá. Mas ele é um cara que, mente defensiva, né? Obviamente é um cuidador defensivo. Desculpa, gente, são 00:43 aqui, horário de Brasília. Do domingo. Então, me desculpem aí um errinho ou outro, tá? Mas eu tô adiantando aqui as gravações porque eu vou fazer uma viagem. Enfim. O Mike Zimmer, ele tem normalmente a base de 4-3, né? E com foco muito grande em parar o jogo terrestre. Isso é importante porque Dallas teve seus problemas nesse departamento, enquanto o nosso queridíssimo Dan Quinn era o coordenador, né? É o cara que chamava as jogadas aí na defesa. Então, é uma defesa que tem como foco os linebackers serem meio faz-tudo, né? Usar linebackers mais atléticos, caras mais vão de sideline a sideline ali e ter uma cobertura com muito press man. Então a gente vai ver muito os CBs aí de Dallas
alinhando muito próximo da linha de scrimmage, tentando fazer contato antes do release aí dos recebedores adversários, tá? Pelo menos assim, se seguir o que o Mike Zimmer normalmente faz nas defesas dele. Como ele é um cara mais assim tradicionalzão, eu não acho que ele vai mudar muito agora. Mas enfim, vamos falar do time, né, do elenco em si. A gente tem o Dak Prescott, que assim, vem do seu melhor ano, assim, meio indiscutível isso. Melhorou muito o jogo dele, diminuiu turnovers, melhorou o processamento, melhorou a precisão, assim, cuidado com a bola, obviamente ficou bem melhor também. Ele é um cara que não tem o arm talent mais absurdo do mundo, assim, não é um cara que vai jogar a bola 60 jardas ou enfim, mas ele tem mais do que o suficiente para poder conduzir esse time a uma boa temporada, assim como ele fez nos últimos anos. Então, ele é um ótimo QB, eu acho que as pessoas subestimam ele, mas também é muito por conta, né, desses momentos decisivos onde ele realmente não aparece. Então, assim, eu defendi alguns QBs aqui que a galera julga como pipoqueiro, mas na verdade não é. Assim, é meio difícil não fazer a mesma coisa. É meio difícil defender o Dak nessa condição, porque realmente, assim, falta algo nesses momentos mais decisivos. Tá? E aí, a gente chega nos skill players aqui, nos recebedores e nos corredores, e temos uma questão, tá? E aí, eu já queria deixar claro pra vocês que eu tô gravando isso no dia 11 de agosto. Isso provavelmente só vai sair no dia, se não for 15 a 14. E a gente ainda não tem um veredito sobre a questão do CeeDee Lamb aqui nesse momento, na minha linha do tempo agora, tá? Então, o CeeDee Lamb, no momento, ele não tá treinando com o time, ele quer uma renovação, assim, tá uma tensão muito grande entre ele e o dono da equipe, que também é o General Manager, o Jerry Jones, terrorista administrativo, e, assim, a situação não tá legal. Não tá parecendo que vai rolar essa extensão até o começo da temporada, e a gente não sabe se o CeeDee vai jogar ou não. E isso é um problema gigante, tá, pros Cowboys. Se ele jogar, ótimo, esse ataque ainda tem uma estrela nos skill players, e o CeeDee Lamb, ele é um wide receiver elite. Pra mim, assim, ele tá no mesmo degrau de Justin Jefferson e de Tyreek Hill como wide receivers elite. Ele teve uma temporada de 1.700 e porrada jardas. Assim, sensacional o ano dele. É um cara muito completo. Ele pode alinhar no slot, ele pode alinhar outside. É um cara com um route running incrível, concentração corporal incrível. Assim, ele é muito bom em tudo, entendeu? E assim, por isso eu coloco ele nesse patamar de elite. Ele vai conseguir produzir com qualquer um. Ele é muito, muito completo, cara. Então, se os Cowboys fizerem essa burrice de não renovar com ele, não dar os seus 30 milhões por ano aí que os wide receivers de elite estão pedindo, 30, 32, eu acho que tá assim, suave. Mas enfim, vamos ver como que isso vai... qual vai ser o resultado disso aí no futuro. Brandon Cooks, né, é o segundo wide receiver aí, né, caso o Lamb saia, ele vira o wide receiver 1. Ele é um cara assim, sempre produz decentemente, quando ele não lesiona, ele tá lá produzindo, tendo seus joguinhos legais ali, mas ele já é um cara velho, né, então assim, já não é o mesmo de antes, já teve uma certa decadência aí nas últimas temporadas, então, assim, é difícil. E assim, depois disso, né, nesse corpo de wide receivers não tem muito uma solução, cara, porque assim, cara, tem o Jalen Tolbert, e assim, sério, se você, meu amigo, agora sério, se você, meu amigo, tá procurando amor, tá querendo casar, ou algo assim, cara, case com alguém como o Jalen Tolbert, porque assim, nem se ele quiser, ele vai se separar de você, porque ele é simplesmente incapaz de se separar de qualquer coisa. Ele não tem capacidade nenhuma de separação. Sério, não tem como. Ele não consegue correr uma rota decentemente para gerar separação. Tudo que ele ganha é, assim, em jogadas contestadas. Então, sério, não tem como você ter um cara desse recebendo um volume grande de targets. Simplesmente não tem. E, enfim, é isso. Como Tyrants tem uma dupla até legal, cara. O Jake Ferguson e o Luke Schoonmaker, assim, são
É uma dupla ok, acho que dá pra dar um caldo legal com isso, e inclusive com essa situação aí de wide receivers, eu queria muito ver um 12 personnel assim, sendo bem utilizado aí pelo Schottenheimer esse ano, porque eu realmente acho que assim, se a gente colocar o Cooks, o Lamb, o Schoonmaker e o Ferguson, eu acho que assim, as coisas, você tem mais talento em campo, né, do que se você acabar colocando um Tolbert ou assim, um Cropper, ou assim, qualquer outro recebedor aí atrás deles atrás deles aí no depth chart. Então, enfim. E cara, o jogo terrestre, com todo respeito, a minha expectativa é que o jogo terrestre seja nulo desse time. Porque, assim, você tem o Ezekiel Elliott que putz, não dá, cara, assim, a média dele já é terrível, ele já tá, assim, todo ferrado, já deu, assim, pro Zeke. Infelizmente, ele é um cara muito elétrico antes, mas já era, cara, já bateu idade, eu acho que vai ser muito difícil ele ter uma volta por cima agora. E aí a gente tem que, assim, o torcedor de Dallas vai ter que torcer pra uma volta, um breakout year de caras como Rico Dowdle, ou Deuce Vaughn, ou sei lá mais quem, sabe? Assim, são poucas as soluções possíveis aí para esse grupo de running backs. Então, assim, eu realmente espero que seja... a minha expectativa é que seja um dos piores jogos terrestres da liga. Assim, vai ser bem difícil correr com a bola com os running backs que eles têm. Tá? Sobre a OL, assim, é uma OL bem legal, cara. Assim, eu gosto dessa OL. Tem rookie, né? O Tyler Guyton, um cara de primeira rodada, é um bom rookie com técnica já refinada, então eu gosto dele começando dia 1, acho legal, acho maneiro, diferente do que eu comentei no último episódio sobre o Brandon Coleman. Eu acho que assim, são situações bem diferentes aí, eu acho que o Guyton é um bom cara para começar dia 1 como rookie já. Tem o Tyler Smith, que assim, teve um 2023 de elite, foi um excepcional guard. A transição de tackle para guard foi perfeita. Como center, saiu o Biarash e veio o Cooper Beebe. O Beebe ainda não tá certo na posição. Tem o Brock Hoffman aí também, mas eu tenho quase certeza que vai ser o Cooper Beebe aí. Pick de terceira rodada, assim. Outro jogadoraço, um cara que, assim, por mim podia sair no começo do segundo round. Eu acho muito, muito bom o jogo dele. Um cara muito físico e atlético. Excelente jogador de Kansas State. Zach Martin como right guard, é assim, meio difícil comentar do Zach Martin agora, porque assim, não tem muito o que dizer do cara, ele é o cara, assim, o Zach Martin é um futuro Hall da Fama, é um cara que, assim, foi completamente dominante durante a carreira toda, ele já tá com 33 anos, mas ele ainda não mostrou muitos sinais de decadência não, tá, então assim, até que ele me prova o contrário, eu vou continuar esperando grandes anos aí do Zach Martin. Lá ele. O Terrence Steele, ele sim é o elo fraco dessa OL, assim, tinha dado uma melhorada, mas esse 2023 dele foi bem ruinzinho, 7 faltas, 8 sacks, não foi maneiro, 8 sacks cedidos no caso, né? Não foi muito maneiro não. Passando para a defesa, né, a gente tem agora esse estilo defensivo que vai priorizar parar o jogo terrestre, então a gente espera aí que o Mazi Smith e o Oza Odigizua sejam caras que vão buscar mais a integridade de gap. É uma boa mudança pro Mazi Smith, que é um cara mais assim, um cara mais para run game mesmo, para run stop, mas pro Oza Odigizua, que é um cara que estava tendo sucesso no pass rush, ele vai ter que fazer uma mudancinha assim, interessante no jogo dele. Ou não, né? Vamos ver como que o Mike Zimmer vai tratar isso aí. Mas é uma boa dupla no papel, assim. E deve ter bastante volume, porque tem uma falta de profundidade muito grande. Não só pra isso aqui, não só pro interior da linha defensiva dele, mas assim, pra praticamente a defesa inteira dos Cowboys não existe profundidade. Ele lesionou tá colocando padeiro pra jogar. Nas pontas ali da linha defensiva é bem interessante. A gente tem, obviamente, o Micah Parsons, né, o craque desse time, o Dexter Lawrence, e a gente tem como um rookie também o Marshawn Leland, né?
E aí tem uma questão também que eu vi em algumas entrevistas do próprio Mike Zimmer. Muito provavelmente o Micah Parsons vai ser mais usado como uma peça de xadrez. Ele vai ser um cara mais versátil nessa temporada. Então, assim, a gente pode muito bem ver formações onde ele esteja alinhado como linebacker, como ou Sam, ou Mike, ou Will. Dá pra colocar ele como nickel, dá pra colocar ele como safety, ou dá pra colocar ele como defensive end, como ele tá no depth chart. Então, assim, vocês vão muito provavelmente ver o Micah Parsons muito mais versátil, talvez não, com um número não tão grande de sec, mas um cara mais versátil no geral, tá? E aí abre espaço, obviamente, pro DeMarcus Lawrence e pro Marshawn Kneyland, né? Teria um pouquinho mais de volume. Então, olho no Kneyland aí para esse primeiro ano dele na NFL, ele que veio de Western Michigan. Para linebackers, a gente tem um trio meio, assim, meio incógnita, né? A gente tem o Damon Clark, que é um cara que tinha um hype legal no college, mas teve várias lesões, né? Isso atrapalhou um pouco a carreira dele, mas ele é um cara mais completão, né? Assim, consegue exercer várias funções aí, assim, tanto quanto o passe quanto a corrida. Você tem o Eric Kendricks, que é um cara mais tacleador e mais pro jogo terrestre, e o DeMarvion Overshown, que é um cara mais pass rusher, ele vai ficar no Sam, né, desse 4-3. E, enfim, é um trio mediano. Eu acho que, assim, principalmente o Damon Clark e o Overshown tem um potencial legal. Eric Kendricks já é um cara mais velho e tal, e em decadência, então talvez ele acabe sendo um limitador desse trio. E, enfim, aí a gente pode, inclusive, ver o próprio Micah Parsons aí entrando no lugar do Eric Kendricks em certos momentos do jogo, ou na verdade de qualquer um dos três, né? Assim, ele como Sam é uma ameaça constante, porque é muito difícil parar ele quando ele sai para pass rush mais aberto ali. Então, enfim, vai ser legal ver como o Zimmer vai usar ele nesse sentido. Sobre defensive backs, né? A gente tem a dupla que praticamente não joga junto, né? Da Ron Bland e Stephon... Eu quase falei Stephon Diggs. E Trayvon Diggs. Mas assim, cara, duplaça, assim, a galera pega um pouco no pé porque eles sofrem bastante big play, mas assim, os dois caras são playmakers, sabe? Então, assim, são dois caras que vão conseguir um número legal de interceptações. O Trayvon Diggs já deu uma mudadinha e virou um pouco mais um lockdown corner na temporada passada antes de lesionar, então a gente conseguiu ver isso nesse volume menorzinho. Então, assim, são dois caras que, assim, querendo ou não, são muito agressivos, são caras que colam na marcação, pulam linha para poder fazer um pass breakup ou talvez até conseguir uma interceptação. Só que, assim, essa agressividade, ela tem um custo, né? E o custo se você errar ou a leitura ou a jogada, você pode tomar uma big play nas costas, né? Se os seus safeties não estiverem bem na jogada. E assim, os safeties de Dallas são ruins, cara. O Donovan Wilson e o Malik Hooker, assim, é uma dupla ruim, cara. Assim, por conta disso, né? Esses erros que os Cowboys, que o Bland ou o Diggs, principalmente o Bland, podem cometer, eles podem se tornar punições ainda maiores se esses dois não estiverem posicionados da forma correta, tá? Então isso aí é algo a ficar de olho. Tem um Jordan Lewis aí que pode ser que é um níquel ok, assim, não tem muito o que comentar sobre ele. Mas é isso, assim, a secundária que nos CBs é boa, mas nos safeties ela deixa bastante a desejar. Cara, falando sobre expectativas, né? Eu acho que a defesa ela deve melhorar, tá? No geral, se todo mundo ficar saudável. Porque assim, o foco em run stop ajuda em uma frente e o fato de ter o Diggs e o Bland juntos ajudam em outra, né? Então, enfim, parece ser upgrades nos dois lados aí, né? Tanto parando o jogo terrestre quanto parando o ataque aéreo. Falando em ataque, né? Sobre o ataque, a gente... Assim, eu queria fazer uma previsão com o CeeDee Lamb e sem o CeeDee Lamb, porque, assim, eu acho que é mais do que justo. Pra mim, ele é um cara que, assim, a existência dele em campo dá 2 vitórias a mais pros Cowboys nessa temporada pra mim. Então, assim,
com ele, o ataque ele vai ter uma leve queda, porque assim, perdeu alguns nomes, né? Mas eu acho que ainda continua acima da média. Então, assim, 9 a 12 vitórias, briga por título de divisão, enfim. Sem ele, assim, o ataque, ele simplesmente não tem um skill player. Assim, não tem um skill player acima da média. Sei lá, talvez o Brandon Cooks, mas já é velho, então, assim... um desespero, sabe? Então, eu acho que vai ser muito difícil mover a bola sem o CeeDee Lamb nesse time, porque ele também atrai a marcação e deixa o campo mais aberto para outros nomes. Então, assim, sem ele, cara, 7 a 10 vitórias é o range pros Cowboys. Eu até pensei em tirar um pouquinho mais, mas, assim, acho que 7 a 10 tá de bom. E é isso, pessoal. Queria agradecer mais um vídeo aí que vocês assistiram, mais um vídeo que vocês acompanharam aí. Lembrem sempre de deixar seu feedback aí nos comentários, dar like, compartilhar o vídeo aí para quem vocês acharem que faz sentido. Muito obrigado, galera. Mais uma vez, são 1h ainda aqui, então assim, a coisa tá feia. Mas agradeço muito a presença de cada um. Tamo junto, um beijo, um abraço e até a próxima.